Eu recebo aqui no Alamanda Revista a fonoaudióloga, só um momentinho, Amanda de Araújo, achei aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Amanda. Obrigada, bom dia. Fala pra gente qual o maior objetivo desse evento. Bom, a campanha da Voz, ela acontece todo ano, né, nesse período que compreende 16 de abril, que é comemorado o Dia Mundial da Voz. A Faculdade de Finca sempre está atenta ao que mais precisa de atenção com relação aos cuidados com a voz, o que a gente precisa fazer, e esse ano a gente escolheu um público bem seleto, que seriam os docentes, por conta, né, de uma exposição vocal muito maior, eles que utilizam a voz, assim como outros profissionais, vocês que são apresentadores, radialistas, nosso público docente, eles usam a voz durante um período muito longo de tempo. Então, a gente tentou fazer um enfoque voltado para a questão dos professores, visando essa proteção, né, de saúde, para que eles não cheguem a gerar alguma alteração vocal. Amanda, por que esse tema é a voz que ensina? Exatamente por conta disso, de a gente encontrar que os professores tenham mais essa necessidade de que a gente informe, oriente, para que eles tenham esse cuidado com a voz deles e que, por ser, né, um instrumento de trabalho, porque nós docentes trabalhamos muito com a questão vocal, a gente não tem como ficar com uma alteração, que é o que a gente conhece, de uma disfonia, que é a famosa rouquidão, ou uma afonia, que seria a nossa ausência total de voz. Por isso, a gente fica trabalhando numa promoção e proteção de saúde, visando que eles não cheguem a acarretar uma alteração e, por isso, sejam afastados da docência por conta dessas alterações. Além dos profissionais também que trabalham muito com a voz, qual a importância dessas orientações para a população como um todo? Para todo mundo é importante saber que a nossa voz ela é única, ela é individual. A gente tem que cuidar da nossa voz como se nós tivéssemos mesmo pensando em todo o nosso organismo em si. A nossa voz ela é a nossa principal porta de comunicação. Então, eu não consigo me comunicar ou falar com outra pessoa. Claro, nós temos outras situações, a Libras, né, uma comunicação alternativa, mas a voz ela ainda é o nosso instrumento para ter uma comunicação efetiva com as pessoas. Então, esse cuidado ele tem que ser gerado para a população, para eles entenderem que existem alterações importantes, que não são bobagens, e que a fonoaudiologia existe para ajudar a tratar esses problemas. E como que nós podemos prevenir alterações vocais? O que isso pode causar também para a pessoa? Bom, para prevenir a gente tem que tomar alguns cuidados básicos, né? Principalmente a questão da hidratação é muito importante. Todos os líquidos são muito importantes, mas a água ela é assim o nosso ouro. A questão da maçã, porque a gente tem uma função astringente na maçã, ela faz uma limpeza nas nossas pregas vocais. Nós temos alguns aliados como mel e outros alimentos. E também nós temos algumas coisas que não fazem muito bem para a voz. Mas a gente também não pode abusar, gritar, falar com esforço vocal, né? Então a gente vê muitas pessoas usando a voz de maneira indevida e por isso elas tendo essas alterações, que foi o que você perguntou, por conta, né, de quais alterações que seriam mais acarretadas, que geralmente são essa questão da rouquidão, que a gente conhece como disfonia, e a afonia, que é a ausência da voz, e acontece comumente na nossa população. E de que forma, né, que a fonoaudiologia pode ajudar a todos esses requisitos da voz? O profissional fonoaudiólogo é o profissional habilitado para tratar qualquer tipo de distúrbios vocais. Só que a gente não trabalha só na questão da intervenção, a gente também trabalha com a questão da promoção e proteção de saúde, a prevenção no sentido mais amplo, desde, né, lá embaixo os professores de creches, de instituições de pequenas crianças, né, de nível médio, nível superior, e ainda com outros profissionais também, a parte do jornalismo, a parte do rádio, da televisão. Então, a gente trabalha com um público bem abrangente, mas não só para cuidar dessa voz, também para cuidar no sentido de promover, de proteger. Tem pessoas que reclamam da qualidade vocal e procuram um fonoaudiólogo para poder alterar ou mudar um pouco essa questão da voz. Então, a gente trabalha com todos os aspectos relacionados à voz. Somos nós, os fonoaudiólogos, que trabalhamos. Importante falar que a Faculdade de Finca oferece atendimento à população, né? Sim, nós temos uma clínica escola que funciona diariamente, né, de segunda a sexta-feira, no período vespertino e noturno. Nós temos uma agenda bem ampla, não só para tratar e
e cuidar dos problemas relacionados à voz, mas de todos os tipos de alteração, a gente faz triagens generalizadas, nós fazemos avaliações, alguns exames específicos da parte auditiva e tudo sem custo nenhum para a população, tudo de forma gratuita. Nós temos essa clínica que tem um telefone, né, porque você liga para fazer o agendamento e consegue ir para fazer o atendimento correto. A clínica atende crianças e adultos ou somente jovens, adultos? Todo Como é? público, desde crianças, né, até RNs a gente já atendeu por conta de demandas audiológicas, de alguns exames auditivos específicos, até o público idoso, geriátrico. Então a gente trabalha com toda essa gama de alterações mesmo. Agora, Amanda, nós temos algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Nós fomos às ruas, levantamos algumas perguntas e eu trouxe todas elas aqui para a gente poder esclarecer. Você que foi abordado pela nossa produção, fique atento pela nossa equipe de reportagem, a Fransuíse Almeida, que agora nós iremos tirar todas as dúvidas. Primeira pergunta, Amanda: o que devo fazer para preservar a minha voz? Bom, primeiro de tudo é tomar os cuidados que a gente falou no quadro anterior, né? Cuidar da voz para que a gente não fique fazendo esforço vocal, não grite, não use a voz de forma inadequada. A gente sabe que nós moramos num local que tem um excesso muito grande, né, de pó, de alergias, então isso também contribui para que a gente fique com algumas alterações, algumas dificuldades vocais, nesses estados gripais, época de virose, etc. Mas a gente também pode cuidar tomando aquelas precauções de sempre se hidratar, evitar produtos que façam mal para a nossa saúde, né? Então bebidas alcoólicas, fumo e algumas outras coisas que a gente vai falar aí ao longo do programa. Antes de utilizar a voz continuamente, é importante evitar quais alimentos? Os alimentos, assim, contraindicados para a gente utilizar são os que geralmente as pessoas sempre utilizam. Então, cafeína, né? Todos os tipos de bebidas à base de cafeína, o próprio café, o chá preto, chá mate. A gente não tem uma cultura muito grande do chimarrão aqui, mas nós temos a questão do tereré, né? Que tem uma quantidade de cafeína também bem grande. Evitar qualquer tipo de alimento à base de laticínios. Então, o próprio leite ou qualquer tipo de alimento que tenha laticínios são ruins. Bebidas gaseificadas, qualquer tipo de produto que contenha, ou o próprio chocolate mesmo, eles são inimigos assim um pouquinho da nossa voz, não vão nos auxiliar a falar de forma coerente. É importante cuidar da voz com a hidratação, que eu já falei, mas nós temos outros aliados também, como inalação e alguns, às vezes, utilizar um soro fisiológico no nariz para conseguir hidratar. E a questão mesmo da água, que a gente sempre fala sobre água, né? Se hidratar bastante. Amanda, o que é um problema de voz? Um problema de voz, para nós fonoaudiólogos, é o que a gente considera como uma alteração vocal, né? Um distúrbio vocal. Qualquer tipo de alteração que cause uma dificuldade na minha emissão vocal ou completamente bloqueie. Então, eu não consigo emitir a minha voz de forma correta, eu fico com a minha voz um pouco rouca, um pouco fraca, um pouco soprosa, ou essa voz ela vai sumir de vez. A gente tem episódios, né, de que a gente fica em um estado doente, depois, quando retorna, ela fica rouca e depois ela some, que é o quadro de afonia. A gente precisa cuidar para que não aconteçam essas alterações, porque esses distúrbios, eles causam uma dificuldade na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional também, já que a voz, né, é a nossa porta aí de comunicação. Olha, antes da gente começar, eu até comentei, porque tem uma pergunta aqui que ela é bem relacionada com o que acontece comigo. Por exemplo, se eu ficar gripada, eu já começo a ficar fanha e depois eu sempre fico rouca. É muito difícil não perder a voz em um resfriado. O que fazer? Como cuidar naquela situação quando já chega naquele limite? Porque assim, nós temos vários mitos, tem várias indicações, vai no gengibre, não vai no gengibre, toma um chazinho de mel e limão, não toma um chá. Então assim, o que fazer quando de fato nós estamos sem voz ou quase já para perder a voz? Bom, vocês devem ter percebido que eu tô um pouquinho assim, né? Tô acabando de sair de um estado gripal. A gente passa por muito isso aqui em Rondônia. A gente tem um estado que tem uma quantidade de umidade muito grande e ainda tem essas questões das alergias respiratórias. Nesses casos, a gente precisa confiar mesmo no que os fonos e no que os otorrinos nos indicam.
que seria a questão, além desses cuidados que eu já falei anteriormente, cuidar para que a gente não faça um esforço vocal durante o período em que há a necessidade de ter o repouso vocal. Nós precisamos ficar quietinhos nesses momentos em que a gente fica doente, porque quanto mais a gente fala, mais a gente esforça, e por isso a gente passa desse processo de rouquidão para o processo de afonia, da ausência total de voz. E que quase ninguém faz esse repouso vocal, porque é difícil ficar sem falar. Não é fácil a gente parar para usar um bloquinho de notas ou algo do tipo. Então, a gente ou fala sussurrado, cochichando, que piora também, ou a gente usa a voz como se ela estivesse normal e ela não está. E, infelizmente, é o que piora e acaba acarretando essa falta da voz. Então, eu descobri por que de fone eu fico rouca em um dia. Depois porque sem mesmo voz. assim eu não paro de falar. É verdade, é assim mesmo. Amanda, por que a nossa voz ela muda durante o dia, assim? Bom, não é que, assim, ela muda, mas ela tem uma característica principalmente por conta da manhã. Durante o sono, a gente tem uma questão do próprio organismo, que o nosso corpo, ele fica de um leve inchaço, vamos dizer assim. E as pregas vocais estão inseridas nesse inchaço. Então, acaba que quando a gente acorda, comumente a gente acorda com uma voz um pouco mais grave, mais rouca, né? E aí a gente, ao longo do dia, vai melhorando essa voz por conta desse inchaço que vai diminuir. Então, quando esse inchaço das pregas vocais diminui, a gente ouve e tem a voz normal, que seria isso. Mas essa melhora se dá exatamente por conta de uma questão fisiológica que acontece durante o nosso período do sono. É normal uma criança ser rouca? Não, não é normal. Na verdade, não é normal ninguém ser rouco, né? Mas na questão da criança, a gente tem assim um alto índice da disfonia infantil, que seria a rouquidão infantil. Essa questão da rouquidão na infância, ela é bem preocupante, porque os pais e os professores, né, que estão bem próximos dessas crianças, verificam o quê? Que a criança sempre grita muito, ela brinca falando muito alto com os coleguinhas, e aquilo ali acaba alterando a voz dela, assim como nos adultos. Então, a criança começa com esse estado, né, de rouquidão, que é já uma disfonia infantil, e os pais, eles achando sempre que aquilo é normal, mantêm aquela alteração falando, não, vai passar. É importante salientar que toda alteração vocal, seja de rouquidão ou afonia, né, que é a ausência da voz, passando de 15 dias, tem alguma questão já possivelmente patológica. E aí ela já deixa de ser uma alteração simples para uma coisa um pouco mais séria, e aí que demanda um tempo maior para tratamento. Amanda, se a voz na vida adulta continua infantil, existe algo para ser mudado? Existe algum tratamento, exercícios assim relacionado a isso? Existem. Os fonoaudiólogos trabalham com o que a gente chama de treinamento vocal, né? Modulação vocal. A gente consegue fazer isso tanto para o timbre mais agudo quanto o timbre mais grave. E, querendo ou não, a voz infantilizada, ela deixa o adulto bem, às vezes, vamos dizer assim, inseguro, né? A questão da insegurança de se falar em público, principalmente, por ter uma voz que não seja tão eficiente quanto uma voz comum, uma voz normal. Nesses casos, é indicado fazer uma fonoterapia, né, uma terapia voltada para a questão vocal, onde o fonoaudiólogo vai trabalhar com exercícios vocais específicos para cada paciente, para cada tipo de organismo, e dependendo da situação, trabalhar junto com o otorrino ou outro médico, que seria o endocrinologista, para trabalhar também com a questão hormonal desse paciente. Amanda, e agora a última pergunta. Por que a nossa voz parece ser diferente quando escutamos em alguma gravação? Por exemplo, num áudio do WhatsApp. Ela é bem diferente do que a gente fala aqui. Por que tem essa diferença? Então, na verdade, a nossa voz que nós ouvimos pelo áudio do WhatsApp ou qualquer tipo de gravação é a nossa voz real. Independente da situação, assim, as pessoas geralmente não costumam gostar muito da voz do áudio, né? Mas é a nossa voz. A diferença é que quando nós falamos sem gravar, então a gente tem um feedback do que eu estou falando para o que eu estou ouvindo. Nós temos algumas interferências do nosso próprio corpo. A parte da nossa cabeça, né, todinha, então a gente tem a interferência dos ossos, de músculos, de ligamentos, que alteram o circuito dessa audição e dessa voz. E acaba que nós ouvimos uma voz diferente da nossa quando nós falamos assim e ouvimos a nossa própria voz. Mas o áudio gravado mesmo é de fato a voz do jeito que ela é, porque ali ela não tem nenhuma interferência.
Amanda, muito obrigada pela sua presença hoje no Alamanda Revista. Eu que nesse agradeço. dia tão importante que é o Dia da Voz. É verdade. Veio para esclarecer várias dúvidas pra gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Eu espero que a população tenha sanado algumas dúvidas e a gente se coloca à disposição novamente. Com certeza, volte sempre. Esse foi o quadro Doutora Responde com a fonoaudióloga Amanda de Araújo.